Quem tiver com uma Bíblia em mãos e quiser acompanhar, eu vou estar refletindo em cima do Evangelho de João no capítulo 14, né? E falando aqui acerca de dois benefícios que nos são concedidos pela graça como forma de lidarmos com a nossa própria condição caída, com os nossos próprios fantasmas, com as nossas próprias assombrações. E que naquilo que nós temos dificuldade de identificá-las, nós projetamos como sendo a razão da nossa ausência de paz e de estabilidade uma série de situações fora de nós, do lado de fora de nós, quando na verdade o que mais fomenta, o que mais aumenta, o que mais intensifica, né, o potencial daquilo que nos conturba, daquilo que nos destrói, daquilo que nos tira do eixo, parte da disposição do nosso olhar e que acaba criando um aumento exacerbado daquilo que por si só já é desconfortável por aquilo que o real produz. O real, concretamente falando, ele em si produz dores, produz desconfortos, porém é a nossa maneira de lidar com esse real que hiperlativiza, que exacerba tremendamente o que esse real comunica. Portanto, aqui nessa reflexão, eu gostaria de refletir com a gente aqui os instrumentos eternos da graça de Deus, conforme o Evangelho de Cristo Jesus, nos municiando das ferramentas que são poderosas para aquietarem os mares do lado de dentro, para nos levar a andar por sobre o mar do lado de dentro, para nos levar a atravessar vales, a sobreviver em abismos, a transpor escuridões que não apresentem qualquer visibilidade. E a instrumentalidade dessa graça, na medida em que vamos compreendendo e nela crendo, isso vai progressivamente deflagrando na gente um poder que, por conseguinte, vai trazendo medicina para a nossa alma, para a nossa maneira de sentir e para a terra, onde frequentemente deixamos ela ao léu do acaso, que é a nossa própria imaginação. Em muitos de nós não existe pior inimigo do que a nossa própria imaginação. E a nossa imaginação, como terra fértil, que parte de inúmeras deduções, ilações, elucubrações, e que tecem os piores cenários possíveis, conforme o colorido do afeto que esteja vigente no momento. E isso, portanto, fecham ciclos viciosos na direção de que, quando uma determinada disposição é deflagrada, então ela tende a ser sustentada, porque ela passa a ser retroalimentada pela nossa própria imaginação. Portanto,
Que recursos são esses da graça de Deus? Que recursos são esses da graça de Deus e que nos instrumentalizam a lidar e a alimentar e a nos alimentar o espírito, a nossa imaginação, a nossa mente com verdades essas por intermédio do qual, quanto mais a gente crê e nela se fortalece, mais ela vai cumprindo esse poder medicinal para o ser. E esse trecho que nós vamos ler em João, no capítulo 14, ele nos convida a essa reflexão, porque aqui Jesus ele começa a enunciar a sua partida. E Jesus, pelo tempo em que ele ficou com os discípulos, ele deu conta de se fazer para esses discípulos abrigo. Ele deu conta de se fazer livramento. Ele deu conta de se fazer estabilidade. Ele deu conta de causar como impressão nos discípulos como sendo ele um fator solução, de modo que a presença de Jesus junto com os discípulos alimentava nos discípulos aquilo que era, na mentalidade deles e na cultura deles, uma perspectiva de solução para o mundo, ou seja, de que Jesus irrefutavelmente seria aquele que devolveria a glória política de Israel, iria desbancar o predomínio romano e daria a eles a proeminência política, social, temporal, de governo aqui nesse mundo, conforme havia sido a glória de Israel nas épocas de Davi, de Salomão. Era essa concepção que os discípulos tinham do que era a solução. Só que um dos primeiros passos na direção da conversão desse equívoco interpretativo relativo às considerações do significado mais profundo da vida e da obra de Jesus, precisava passar pela ausência de Jesus. Porque com a presença de Jesus, com a concreção de Jesus ali presente, Jesus estando no físico, ele estaria cumprindo a função de muro de arrimo, de modo que tudo aquilo que se estabelece de maneira concreta, atendendo aos paladares dos nossos sentidos, isso nos priva e nos reserva do encontro com muitas dimensões do nosso próprio ser e da nossa própria alma, que vez ou outra vai eclodindo aqui e acolá, porém sem apresentar a devida substância daquilo que o sujeito possa enxergar e perceber as suas próprias sombras, as suas próprias mazelas, né? Porque quando estamos acompanhados por aquilo que se configura para nossa subjetividade como solução, como sentido de vida, porém numa interação que acaba nos trancafiando dentro de uma dimensão específica e que não nos permite expandir, acaba que nós viveríamos como pessoas perenemente satisfeitas e felizes, porém existencialmente rasas, superficiais, nanicas, de modo que é isso que leva Jesus a dizer lá no capítulo 16 desse mesmo evangelho que
convém-vos que eu vá. É assim que ele se coloca. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não lhe será enviado. Jesus estava querendo progredir do patamar, eu aqui convivendo convosco, para o patamar do eu vivendo em vós, que é outro nível, é outro patamar de interação, de fusão, e que aí sim implica a totalidade do ser na interação com uma verdade, cujo produto dessa interação aponta na direção da gradual construção de valores e de prerrogativas que vão cumprindo efeitos medicinais e transformadores para o ser. É disso que nós estamos falando. É disso. Nós podemos ter, por exemplo, um retrato mais reduzido, porém possível de ser observado, como, por exemplo, naquelas relações onde se assentam extrema acomodação daquela parte que mais depende da outra na relação, até que chega o momento que aquela outra de quem a pessoa tanto dependia parte daqui para outra dimensão. E aí a pessoa que aqui fica, ela entra naquele redemoinho a se perguntar: e agora o que será da minha vida? O que eu farei da minha existência? Como eu conduzirei a minha própria vida? E geralmente os 2, 3 primeiros anos são de desespero, de convulsão, de muita loucura, de muita raiva, de muita revolta, até que com o passar do tempo aquela pessoa vai se permitindo se rever, se ajustar, começa a se alinhar, a se entregar a uma série de exercícios, de atividades, desenvolvendo uma série de coisas que outrora estavam acomodadas, embotadas, porque pelo convívio com a pessoa de quem ela tanto dependia, ela nem sequer conhecia a riqueza de potencial que a habitava. E aí 10 anos depois ela olha para a sua própria vida e começa a constatar uma profusão diferenciada de potenciais e de riquezas, e que começam a desabrochar nela, e das quais ela jamais teria acesso ou sequer conheceria se ela continuasse vivendo naquela relação de dependência, que nada mais era do que uma relação de conveniência, onde a presença daquele muro de arrimo mantinha ausente da percepção, da consciência da pessoa, a sua própria negatividade, a sua própria falta de fé em si, a sua própria falta de fé na vida, a sua própria negligência em se tornar senhor e senhora da sua própria imaginação. Sim, todas essas prerrogativas, elas acabam vindo para a superfície e se tornam passíveis de serem conhecidas pela consciência do sujeito quando nós perdemos aquilo que nós considerávamos como solução. E isso às vezes pode ser um ente querido, isso pode ser um emprego, isso pode ser um recurso financeiro que o sujeito antes tinha, podendo se mobilizar daqui para acolá. Isso pode ser um papel que o sujeito exercia numa dada configuração social. Isso pode ser inúmeras coisas daquilo que durante tanto tempo nos serviu de muro de arrimo,
nos preservando do contato com outras dimensões da nossa própria subjetividade e por conta da presença daquele elemento na nossa vida, daquele cônjuge, daquele filho, daqueles pais, daquele emprego, daquele dinheiro, nós vivíamos com uma pseudo-confiança. Com uma pseudo-confiança. Como essa que é descrita por Pedro, a respeito de Pedro, aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus diz, quando Simão pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Isso é uma pseudo-segurança. E aí Jesus, sabendo disso, ele vira e diz: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Porque a grande verdade é que Jesus sabia que na hora que o muro de arrimo da sensorialidade dos sentidos de Pedro, de Jesus como um ser concreto, visível e palpável, saísse da cenografia das visibilidades de Pedro iria catar cavaco. E assim somos nós. Nós, inclusive, traduzimos como perversidade divina, como uma conspiração do universo, quando a gente perde a concreção, a palpabilidade e a visibilidade daquilo que outrora trancafiava os nossos fantasmas e os nossos demônios numa dimensão dentro de nós dos quais nós não tínhamos acesso constante. E isso simulava na gente uma pseudo-paz, uma pseudo-confiança, uma confiança que decorria da dependência da permanência de um elemento concreto, palpável. Era um casamento, era uma casa, era um dinheiro, era o filho, era o pai, era a mãe, era uma condição social, era um papel que eu cumpria. E aí era uma saúde do qual eu dispunha no meu corpo. Era uma saúde, puxa, eu era tomado de tanto vigor, eu ia toda vez no médico e eu saía lá do médico com o médico me dizendo: tu vai viver até os 150. Nossa, como essa informação me era um muro de arrimo, em que eu saía de lá com uma confiança? Não, com uma pseudo-confiança. Porque, na verdade, era uma confiança estribada num dado concreto, objetivo, que atravessava a sensorialidade num dado sentido que trancafiava os meus demônios e os meus fantasmas numa dimensão dentro de mim que poupava a minha consciência do esforço diário de ter que ficar exorcizando eles. Porém, não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar aqui é dos recursos fornecidos pelo Evangelho para que, pelo poder de Deus, pudéssemos e podemos nos ver distanciados dos nossos muros de arrimo, das nossas garantias decorrentes da visibilidade, das nossas garantias decorrentes da visibilidade, da palpabilidade, e que, portanto, nos produz
uma pseudo-confiança e pseudo-certeza. Eu quero até abrir um parênteses aqui, e para os meus amigos do Zoom, possivelmente vocês estão aqui pelo meu sinal do Wi-Fi, e ele deu uma instabilizada aqui. Eu acho que eu fui e voltei, né? Eu acho que vocês devem ter visto eu indo e voltando aí, mas voltei, meus amigos, com a graça de Deus. Pensei até que eu ia ter que restartar aqui, mas não sei como que foi aí para vocês, mas aqui a minha tela chegou a sumir, mas agora voltou. Então vamos prosseguir com a graça de Deus, né? Portanto, que recursos são esses que o Evangelho nos apresenta quando Jesus começa efetivamente... Opa, peraí que eu tô sem som. Isso, aqui. Foi. Alô, alô, voltou o som? Aê, maravilha. Obrigado, Jane. Deve ter sido aqui uma dos recursos aí do sinal que foi e voltou. Aí eu fiquei mudo e o Bruno ficou com som. Ó que interessante. Eu vou botar o Bruno aqui no mute, aqui, ó. Que maravilha. Eu tava achando que o problema era aqui na minha internet, porque a internet tá uma porcaria. Ah, tá. Eu também tava achando que o problema era aqui. Eu já saí do Wi-Fi 5 vezes e não resolvia. Não, mas parece que tava aqui no meu. Eu tava fazendo isso aqui, mas não tava dando jeito. O problema era na fonte mesmo. Na fonte, tava na fonte aqui, mas foi. Resetamos aqui. Tá travando muito. Tá travando muito, né? Gente, o meu consolo é que com a graça de Deus, se vocês sobreviverem a essa reunião de altos e baixos, a mensagem está sendo gravada aqui no Instagram e depois vocês poderão assistir na íntegra com a graça de Deus. Suportai, pois, essa internet oscilante, que ela tá que nem a nossa imaginação quando ela perde o muro de arrimo, entendeu? Ela fica assim, ó, dando delay, ela vai, volta, sai do ar, volta de novo. Eu creio que a internet, ela quis criar aqui mais uma metáfora para o que nós estamos querendo dizer, produzindo e incitando os nossos demônios interiores a, pô, eu tava gostando da mensagem, agora a mensagem some. A coisa tá tão ruim pra mim que, entendeu? Até o sinal some na hora que eu tô sendo edificado. Aí a nossa imaginação já começa a trazer tratores de demolição para poder passar aqui por cima e reforçar os elementos negativos dentro da gente. Mas olha, meus amigos, eu quero dizer para vocês, olha o recurso do Evangelho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. E no canal do IGTV aqui tem muitos vídeos. Dentre eles, a mensagem de hoje que está sendo gravada aqui. Portanto, não deem munição para a imaginação que te distancie do fato de que você é um ser muito amado, né? Esse é o nosso desafio diário, quando o nosso muro de arrimo ele sai da visibilidade, da concreção dos nossos sentidos, e ele passa para uma relação invisível aos nossos sentidos. Mas invisível aqui, não tomem como sinônimo por inexistente, porque não é inexistente. Invisível é só uma qualidade específica. Inexistente significa outra, totalmente diferente. Portanto, o que Jesus estava dizendo é que era essa natureza de mudança que ocorreria com os discípulos. A natureza da nossa relação vai mudar. Ela passará a ser invisível, porém jamais inexistente. Pois, no entanto, é na invisibilidade da nossa relação com aquilo que a gente reputa ser a nossa solução
que os nossos demônios interiores saem dos quartos aos quais eles estavam trancafiados. E aí é que a gente fica se crendo desassistido, desacompanhado, largados, como se a nossa relação e a nossa salvação e a nossa solução fosse então inexistente. Quando na verdade uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E no verso 14 é aqui que eu acho extraordinária a palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Percebam que aqui o tema central de Jesus é a comunicação de que ele estava para partir. E ele estava para sair da visibilidade concreta dos seus discípulos de uma forma, diga-se de passagem, chocante. Chocante. E é isso que, inclusive, traduz o modo como geralmente a gente se orienta. Porque a gente sempre pensa, Felipe, mas pô, se tu soubesse o modo como eu fui mandado embora, foi muito humilhante, Felipe. Felipe, se você soubesse o modo como eu recebi um diagnóstico, é um diagnóstico muito cruel, Felipe. Felipe, se você soubesse o modo como eu fui tratado, o modo como aquela pessoa que eu amo foi levado, o modo como eu perdi a minha empresa, foi muita trapaça, Felipe, foi sórdido, foi injusto, foi maquiavélico. Porque era isso que Jesus estava dizendo. Olha, eu vou. Mas o modo como eu vou, pelo menos num primeiro momento, não vai ser com asinhas de borboleta desabrochando aqui das minhas costas e eu subindo com uma filarmônica agradável aos ouvidos, tocando enquanto eu vou subindo, cheios de nuvens e purpurinas ao meu redor. Não! O modo como eu vou me ausentar da visibilidade dos vossos sentidos vai ser apanhando muito, vai ser sendo humilhado, vai ser sendo escorraçado. Mas a grande verdade é que, embora isso vá representar um choque momentâneo para os sentidos de vocês, não confiem naquilo que os sentidos de vocês irá comunicar. Porque aí vem o recurso do Evangelho quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o que ele está dizendo. Isso não está disponível aos nossos sentidos agora aqui. Isso não é uma coisa que eu vejo, mas é uma coisa que nos está reservada. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há lugar de há muitos lugares de descanso. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui notificando para vocês. Mas eu estou indo lá preparar isso. Isso está sendo preparado por aquilo que eu estou realizando aqui entre vocês. Em outras palavras, percebam, eu estou saindo do campo de visibilidade de vocês, mas eu estou deixando para vocês uma direção para onde vocês possam olhar.
Eu estou deixando com vocês a plataforma da esperança. Eu estou deixando aquilo para o qual, se vocês mergulharem em reflexão e imaginação, isso pode desdobrar mundos de percepção sobre vocês e sobre as riquezas espirituais que para vocês está sendo guardada e preparada. Mas a nossa imaginação parece só ter uma função dentro de nós. Parece que a nossa imaginação só serve para produzir as piores hipóteses possíveis acerca do que ainda não aconteceu. As piores hipóteses possíveis. É isso que é o terreno da nossa imaginação, e a consciência parece ser completamente inerte e passiva com relação a isso. E de uma certa forma, é só parar para ver como, por exemplo, você se alimenta das notícias. Quanto tempo você passa olhando uma notícia que traduz uma direção positiva, por exemplo, com relação ao que está acontecendo com a Covid? Quanto tempo você para lendo pesquisas e notícias que falam acerca da tragédia do que a Covid ainda está representando? É só vocês pararem para ver o quanto tempo a gente passa, e a nossa passividade parece que, se nós perdemos um muro de arrimo representativo daquilo que seja positivo, da visibilidade, da tangibilidade dos nossos sentidos, parece que no que diz respeito a nós, com os nossos próprios sentimentos e emoções, na nossa imaginação é só ladeira abaixo, acerca do que a gente espera, do que a realidade vai trazer para a gente. E aí Jesus diz no verso 3: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja se tem ou se não tem aí um espírito de amizade, um espírito de paternidade. Veja se tem ou se não tem aí um espírito de fidelidade. Eu não vos deixareis órfãos. Eu só estou mudando a modalidade da relação com vocês. Agora é visível e palpável, mas ela se tornará invisível, mas não inexistente. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis. Olha que interessante. Mas Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que isso significa? Para a religião é muito fácil a gente saber o que isso significa. Sabe o que isso significa para a religião? Visite uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi esse tipo de associação que a religião criou em cima desse tipo de proposição extremamente essencial, extraordinária e poderosa que Jesus deixou. Mas, retirando essa filosofia e essa mentalidade da religião, que pré-condicionou os ritos, que pré-condicionou a frequência, um endereço sagrado, como sendo o tal caminho, a verdade e a vida, deixando
essas banalidades de lado, o que Jesus quis dizer aqui é: olha para mim, vocês conviveram comigo, como que era a minha atitude, como sempre foi a minha atitude diante da contradição, diante dos cenários ameaçadores, diante do paradoxo das visibilidades assustadoras. Como que eu fui tratando isso com vocês? Eu vivia com negatividade, eu vivia cultivando em vocês assombrações, ou o tempo todo eu transmiti para vocês o fato de que nós estávamos acompanhados, de que eu e o Pai éramos um, e de que havia uma conexão tal ao ponto de não precisar temer mesmo os piores cenários? Foi ou não foi? Se até aqui, na hora de eu predizer para vocês o modo como eu vou partir, ao invés de eu estar buscando consolo em vocês, eu estou consolando vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque em Jesus havia uma disposição inalterável de, mesmo nos caminhos mais contraditórios aos sentidos, ele não divorciava em momento algum a credulidade e a certeza de um amor indivorciável do seu próprio ser, da sua própria história e do significado geral daquilo ao qual ele estava para viver, ainda que o que ele estivesse para viver na concepção coletiva fosse aquilo que fosse associado com o erro, com os párias da sociedade, com maldição, com castigo, com violência, com aquilo que só acontece com quem é ruim. Jesus, ele é a causa primeira da proposição desse olhar que tem o poder de se comprometer a mirar na esperança, na certeza do amor, da filiação a uma paternidade superior e que transcende os próprios laços de consanguineidade e que, portanto, conferem ao sujeito sustentação de ânimo e de espírito, mesmo para passar pelos cenários e pelas situações mais contraditórias dessa vida. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe o meu xará, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me teis conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Esse é que é o ponto crítico. Nós só estamos dispostos a crer naquilo que os nossos sentidos nos comunicam. Se eu posso tocar, se eu posso ver, se eu posso ouvir, se eu posso cheirar,
E se eu posso sentir o sabor, então eu creio. Mas se a realidade que me está proposta para crer foge, não é capturável por nenhum desses elementos dos meus sentidos, então eu me torno passível à pior versão que a minha imaginação pode exercer dentro de mim. Logo, o que nós podemos concluir disso? É que, na verdade, nós somos idólatras dos nossos próprios sentidos. É deles que nós prestamos culto. É por intermédio deles que nós nos acalmamos. É por intermédio deles que nós nos amedrontamos. É por intermédio deles que nós nos alegramos. É por intermédio deles que nós nos entristecemos. Ora, num certo sentido, nós estamos aqui descrevendo um panorama de normalidade psíquica humana. Mas o convite que o Evangelho nos faz é para ir além. É de estabelecermos percepções em fé para além daquilo que os nossos sentidos capturam e alcançam. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Está aí uma verdade que eu não vejo, que eu não toco, que eu não cheiro, que eu não provo, mas que eu posso crer. E pela fé, é uma verdade que me comunica a garantia de que, independente das contradições que eu possa viver nessa vida, o que é meu está guardado. Não há um final trágico para nada daquilo que os meus sentidos comuniquem como tragédia. Porque tudo aquilo que os meus sentidos comunicam acerca da realidade, eles assim o fazem em nome de uma matrix. De uma matrix que não representa a totalidade da realidade daquilo que me cerca, daquilo que eu sou e daquilo que me aguarda. Essa realidade maior eu só acesso pela fé. Mas quantos se permitem colocar a mão no volante dessa grande verdade? Dessa grande verdade, aqueles que colocam a mão no volante dessa grande verdade vivenciam os dramas dessa vida, todos eles, sem todavia ser afogado por essas realidades. Ser afogado por essas realidades, portanto, a gente vivencia angústias, a gente vivencia dilemas, a gente vivencia conflitos, a gente vivencia até episódios depressivos, mas a gente vai passando por eles. O vale que a gente desce, a gente sobe, propulsionado por essa atitude de crer naquilo que os sentidos não podem comunicar. Essa é a nossa graça. A graça de termos uma paternidade, de termos uma relação estabelecida para além do que os nossos sentidos comunicam. Você crê? Você se permite crer? Você se permite abrir para essa realidade? Como diz aqui a sequência do capítulo, e aí Jesus entra
na ilustração da videira verdadeira, dos quais nós somos os ramos e ele é o tronco principal, comunicando a nós a seiva da vida, de modo inclusive a dizer: não vos tenho chamado de servos, mas sim de amigos. Olha a mudança da natureza relacional. Veja como que pela via do Evangelho nos foi dado um instrumental de maneira a não fazermos muito caso daquilo que os nossos sentidos comunicam, entorpecendo a nossa imaginação com dados negativos, de modo a não nos levarmos a outra realidade ou a outra configuração interna, senão a do desespero, a da agonia ou da sensação de que vamos sossobrar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é fortalecer os braços caídos. O que eu estou fazendo aqui é do sopro de vida, é soprar o sopro do Espírito a fim de trazer ânimo para a alma, a fim de que não sejamos consumidos pela palpabilidade dos próprios sentidos. Vocês veem, nós estamos num domingo. Domingo, coletivamente, já é uma ideia sobrecarregada por uma perspectiva negativa, porque é o dia que precede o início da semana, a volta da rotina, a ida para o trabalho e para o esforço, o que para muita gente representa uma disposição extremamente negativa. Isso são os atravessamentos da cultura, da mentalidade coletiva sobre a nossa alma. Atingem a todos, uns mais, outros menos, mas de uma certa forma se faz ali presente. Veja, por exemplo, término de férias, término de feriadão, término de final de semana. E por vezes, esses movimentos decorrentes do modo como a cultura vai condicionando os nossos sentimentos, dependendo da vulnerabilidade neurofisiológica do sujeito, isso abre margens para o deflagramento de processos de ansiedade, de angústia. E por mais que nós tenhamos pouco a fazer, quando o carro-chefe se torna os nossos processos neurofisiológicos, ali na mente você pode ter para onde olhar. E se você perseverar na direção de onde olhar, fazendo predominar pela fé a perspectiva da esperança, a perspectiva da certeza de uma paternidade superior, de um amor fiel, e cujo fim dessa certeza é sempre a promessa do mergulho no amor maior de Deus, todos os nossos ciclos neurofisiológicos, eles cumprem apenas o seu próprio ciclo. E eles não são estendidos pelo alimento desenfreado que geralmente é fornecido pela nossa imaginação tendenciosa. E que por vezes corre de maneira solta dentro da gente, amealhando razões o tempo todo para fomentar o nosso próprio desespero. Nós somos os nossos próprios algozes. Nós somos os nossos próprios torturadores. Principalmente na ausência visível de um muro de arrimo no qual a gente possa tocar e satisfazer os nossos sentidos. Portanto, meus amigos e irmãos de jornada e de consciência, fortaleçamo-nos, pois,
nas verdades invisíveis, que são aquelas que nos habilitam a transpor as visibilidades contraditórias dos quais essa vida nos expõe. Resumindo com a palavra de Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, não mudam. Elas não mudam porque eu fiquei angustiado, elas não mudam porque eu fiquei desesperado. Na verdade, se eu estou angustiado e desesperado, isso diz respeito à mudança apenas da minha condição psíquica e emocional, mas não em relação às verdades eternas que me dizem respeito. Meus amigos queridos, eu peço nesse momento que o Espírito de Deus fortaleça essa mensagem no nosso coração, instilando em nós esperança, certeza da vida, gratidão pelo cuidado e a concreção pela fé das promessas daquilo que nos aguarda, de modo que, estribados nessa certeza, toda a perspectiva, por mais contraditório daquilo que esteja estabelecido à nossa frente, possa se converter em bom ânimo e paz para o nosso coração. Assim eu peço por cada pessoinha, nas suas contradições, as mais perturbadoras, possam ser alcançados pelo despertar dessa fé de que nós temos um Pai, de que nós temos uma morada garantia, de que o melhor dos cenários é aquilo que nos aguarda, de que o desfecho da nossa história é paraíso, é um mergulho no absoluto do amor, de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que o nosso coração, mediante essa mensagem, saia daqui alimentado e fortalecido no amor de Deus, que não falha, que não muda, que não falha e que não muda, independente da disposição de ânimo e do afeto da nossa alma. Que assim sejamos fortalecidos nessa certeza e nesse amor, dando-nos ânimo e graça para vencermos e para transpormos as contradições, as aflições e as aparências de negatividade que cercam as nossas visibilidades, mas mantenha preservado o nosso coração no teu amor. É nessa fé, é nessa confiança, meu Deus, que eu faço essa oração. No nome de Jesus. Amém. E amém.